Shalom, meu irmão, minha irmã, bem-vindo a mais uma aula sobre os evangelhos. Hoje nós vamos falar sobre o menino Jesus no templo. É a última história que a gente tem sobre Jesus antes de iniciar o ministério dele. E essa passagem está em Lucas 2, do versículo 41 ao versículo 52. E o texto diz assim: Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltaram seus pais para casa. O menino Jesus, porém, ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Bem, como eu disse, essa é a última referência que a gente tem da vida de Jesus antes dele iniciar o seu ministério. Jesus, então, aqui, como diz o texto, conta com 12 anos de idade e diz o texto que eles iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, como era o costume, né? Bom, para quem não sabe, a festa da Páscoa é uma festa chamada de festa de peregrinação, onde os judeus que têm condições, né, a cada ano eles devem ir a Jerusalém celebrar a Páscoa lá. Existem mais outras 2 festas, que são a festa dos tabernáculos e a festa do Pentecostes, que também são festas de peregrinação. Então, uma vez que eles tinham possibilidade de ir, eles foram, né, e eles estavam lá no dia da festa da Páscoa. Um adendo interessante é a gente comentar sobre a questão do que se celebrava na Páscoa, né? Porque a gente que vive já na história cristã, na era cristã, a gente associa a Páscoa à vida de Jesus. Mas os judeus, eles celebravam a Páscoa como a libertação da escravidão do Egito, né? Então a gente tem lá aquela história dos hebreus colocando o sangue nos umbrais das portas, para que o anjo da morte, ao passar, não tocasse nos filhos dos hebreus e, consequentemente, né, tocaria os filhos dos egípcios, ou seja, mataria os filhos dos egípcios. Então, todas as casas que tinham o sangue do cordeiro, elas eram livres dessa praga, que foi a última praga, né? Então, a Páscoa celebra isso, celebra esse momento. Inclusive, a palavra Páscoa, no hebraico, que é Pessar, ela tem um sentido de passar por cima. Interessante que até a palavra se assemelha um pouco ao português, né? Pessar, passar por cima, que é justamente a ação do anjo passando por cima das casas e livrando os hebreus que tinham o sangue em suas portas. E aí o texto vai nos dizer que quando Jesus completou 12 anos de idade, eles foram à festa. E essa idade de 12 anos de idade é muito interessante para a gente, é muito significativa. Eu vou te falar primeiro aqui sobre o que ocorre hoje no judaísmo e vou tentar te dar uma ideia de como as coisas aconteceram no passado. Hoje em dia, existe uma cerimônia chamada de Bar Mitzvah, que os judeus celebram, que é quando a criança completa 13 anos de idade, ela passa a ser responsável pelos seus atos, né, pelo menos diante da lei, e ela passa a ter contato com a lei. Até 12 anos de idade, as crianças não tinham contato com a lei. E até hoje, na verdade, é assim, né? As histórias são contadas pelos pais, elas são ensinadas, mas elas não têm contato direto com a Torá. Porque o judaísmo entende que uma vez que as crianças são inocentes, né, mesmo sendo pecadoras, elas erram, mas elas erram sem consciência, então elas não podem ser responsabilizadas pelos seus atos. Muito parecido com a nossa lei, né, civil, é mais ou menos assim também. Então, até os 12 anos de idade, eles não têm contato com a Torá para saber das condenações, das responsabilidades. A partir dos 13 anos de idade, a criança é instruída a, inclusive, participar de uma cerimônia, né, ir ali fazer uma leitura da Torá. E a partir de então, ela tem a responsabilidade de ela mesma ir lá na Torá e conhecer a vontade de Deus.
Então, isso é uma cerimônia, essa cerimônia do Bar Mitzvah, dos judeus, ela é, entre aspas, recente, né? Entre aspas, porque começou a surgir a partir da Idade Média, né? No tempo de Jesus não existia esse tipo de cerimônia, mas a cerimônia do Bar Mitzvah, ela tem uma referência ao que no passado já acontecia, né? Então, no tempo de Jesus, a ideia era a mesma. Até os 12 anos de idade, uma criança era inocente, ela não tinha responsabilidades. A partir dos 13 anos de idade, acontecia duas coisas. Uma coisa é que os pais, existia assim uma cerimônia onde os pais colocavam a mão na cabeça dos seus filhos e dizia algo do tipo assim, Deus, obrigado porque a partir de hoje meu filho não está mais sob a minha responsabilidade dos atos dele. Ou seja, ele agora está responsável pelos atos dele. Ele era obrigado a procurar saber qual era a vontade de Deus na lei, né, na Torá. E também acontecia que a partir de então as crianças podiam participar das escolas, né? Elas podiam, por exemplo, quem tivesse condições, a criança podia ir para uma escola rabínica para justamente aprender a Torá, aprender as tradições. Então, Jesus com 12 anos de idade não tinha passado por nada disso ainda, né? Em tese, Jesus, como uma criança normal, ele não tinha tido contato com a Torá, ele não tinha tido contato com nenhum tipo de escola, nenhum tipo de ensinamento formal sobre as Escrituras. Então, estando com 12 anos de idade, eles foram à festa da Páscoa em Jerusalém e diz o texto, terminada a festa, voltando seus pais, o menino ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Aí, a princípio, quem é pai pensa assim, poxa, que pais relapsos esse, né? Quer dizer, só depois de 3 dias, né? O texto diz aqui, terminada a festa, pensando, caminharam o dia todo. Na verdade, foi um dia todo, né? Passou o dia todo sem verem o menino. Mas assim, vocês têm que se lembrar que eles moravam na Galileia, em Nazaré. E essa peregrinação que era feita de Nazaré até Jerusalém, que é um caminho consideravelmente longo, ainda mais levando em conta que talvez eles faziam o percurso que era muito comum entre os judeus de não entrar em Samaria, né? Mais tarde eu vou até falar mais sobre isso, quando a gente começar a falar sobre Jesus, né? A relação de Jesus com os samaritanos, mas era muito comum que o pessoal da Galileia fizesse uma volta por fora do território para poder chegar na Judéia. Então eles atravessavam o Jordão e depois eles tinham que atravessar de novo o Jordão para não entrar em Samaria. Então a viagem ficaria ainda mais longa, né? Então, essas viagens elas não eram feitas por uma pessoa, 2 ou 3. Era um grupo, era uma caravana, né? Então, eu fico até imaginando que era um momento assim muito, principalmente para uma criança, né? Era um momento muito legal, muito interessante, porque olha, tá chegando o dia da gente ir para Jerusalém. E aí juntava vizinho, juntava parente, todo mundo botava as mochilas, né, nas costas e aquela galera descendo da Galileia para a Judéia. Então, Jesus e a sua família, eles saíram da Galileia para a Judéia num comboio, né? Inclusive, hoje em dia, os caminhoneiros fazem isso, né? Não viajam muitas vezes sozinhos, viajam em comboio justamente por causa dos perigos. A mesma ideia era aqui. O pessoal viajava em comboio para se proteger, né? Para um ajudar o outro. Então, eles estavam retornando de Jerusalém, também em comboio. E aí você pode ter certeza que no meio dessas pessoas aí, na pior das hipóteses, tinha ali vizinhos, né? Pessoas próximas, os coleguinhas de Jesus estavam ali. Na melhor das hipóteses, estava ali tio, estava primo, estava um monte de parentes, bobear avô, né? Enfim. Então, esse comboio era formado de pessoas próximas, né? Então, assim, apesar de parecer estranho, né, que Jesus tenha sido o protagonista do primeiro Esqueceram de Mim da história, né? Mas a gente tem que entender que, assim, é muito plausível que no início da viagem eles tivessem deixado Jesus com algum grupinho, né, de crianças ou até com algum parente, e dali Jesus deu uma escapulida e foi parar no templo, né? Então a gente não sabe bem como é que foi, a gente está conjecturando aqui, mas só para mostrar que não é incoerente isso aqui, né? Porque a princípio pode parecer incoerente, mas se a gente analisa os fatos, a gente percebe que existe uma coerência aqui de Jesus ter sumido, né? Deles não terem visto Jesus, e quando chegou no fim do dia, que assim, vamos montar acampamento para dormir. E aí quando foram procurar Jesus, cadê? Tá com você? Tá com você? Não tá? Aí é que foram descobrir que Jesus não estava com eles. Tinham feito um dia de viagem, né? Já aqui. Então, aí o texto vai dizer que
eles caminharam o dia todo, né? Começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, não o encontraram, e aí voltaram para Jerusalém. Mais um dia de caminhada. Eu até imagino que no desespero ali, eles devem ter voltado à noite, tá? Muito provavelmente. E aí voltaram para Jerusalém e foram procurar Jesus para ver onde é que Jesus estava. Jerusalém é uma cidade grande. Talvez não tão grande quanto Roma, né? Que tinha quase 500 mil habitantes. Mas Jerusalém é uma cidade grande. Então você imagina o desespero de José e Maria procurando Jesus. Jesus aprontou aqui, viu? E aí o texto diz que levou 3 dias para que eles encontrassem Jesus no templo. E aqui surge uma questão, é uma daquelas questões que eu digo, eu tenho pena disso aqui não ter sido mais elaborado, né? Porque fica uma dúvida cruel. Meu Deus, onde é que esse menino dormiu por 3 dias? Se parar para pensar, 4, né? Porque eles já tinham caminhado um dia, ele já estava sumido. Voltaram e depois de 3 dias é que encontraram ele. Então talvez tenha sido 4 dias aí procurando esse menino. Onde é que esse menino ficou? Como é que ele se alimentou, né? Será que ele foi acolhido pelos sacerdotes do templo? Será que os sacerdotes cuidaram dele ali? Será que Deus agiu de forma sobrenatural aqui? E aí isso me remete até a história de Elias, né? Quando Elias foge de Jezabel e ele vai parar num riacho e ele descansa ali. E de repente, o que acontece? Deus traz corvos com carne para ele comer. Os corvos trazem carne para Elias se alimentar, né? Então, assim, é difícil a gente acreditar nessa situação? Não, nada difícil. A gente comentou já, né, nas aulas passadas que Jesus teve uma infância normal, no sentido de que ele não realizou milagres, ele não fez nenhum feito, né, digno inclusive de ser registrado, mas isso não exclui a possibilidade de Jesus ter vivido experiências sobrenaturais com Deus, né? E eu vou até falar sobre isso também daqui a pouco, para tentar explicar a consciência, a autoconsciência que Jesus tinha de si mesmo, né? Então, pode ter sido Deus cuidando do seu filho? Eu acho altamente provável, mas a Bíblia não nos conta, né? E fica essa lacuna aí na história para a gente tentar descobrir aí o que aconteceu com Jesus nesses 4 dias. Porque, novamente, né, a gente vai lendo o texto e a gente acha interessante tudo, mas esses detalhes passam despercebidos. Quando você analisa com cuidado, você, rapaz, por que esse menino ficou 4 dias, 3, 4 dias, né? Então, infelizmente, é uma lacuna que a gente tem aqui. Mas aí diz que quando o encontraram no templo, aí assim, detalhe, não encontraram ele no templo comendo, dormindo, brincando, não. Encontraram ele no templo sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Essa imagem aqui de Jesus com esses mestres, ela é interessante porque ela, diferente de uma imagem, vamos dizer assim, mística ou religiosa, né, que a gente possa ter aqui de Jesus destilando sabedoria, né, divina, agindo como Jesus provavelmente vai agir depois, né, falando palavras sábias e todo mundo, não. Aqui a ideia é como se Jesus estivesse numa escola. Jesus está interagindo com os mestres da mesma forma que na escola rabínica ficava ali os mestres e os alunos e eles estavam interagindo, né? Os mestres falavam as coisas, os alunos perguntavam. E é exatamente o que está acontecendo aqui, porque inclusive o texto diz que ele fazia perguntas, né? Olha aqui o que o texto fala. Ele diz assim, ele estava sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Então ele estava ali como se fosse um aprendiz. A diferença, claro, é na forma como essa interação aconteceu, né? Mas eu fico até imaginando, aí agora vem as conjecturas, né? Eu fico imaginando que, embora Jesus estivesse ali nessa qualidade como se fosse um aluno diante dos mestres, ouvindo o que eles estavam falando e perguntando coisas a eles, mas eu fico imaginando que talvez a natureza das perguntas de Jesus é que fosse o grande diferencial, né? Talvez, quem sabe, Jesus estivesse ali questionando a eles algumas coisas que faziam eles até pensarem naquilo que eles estavam falando, né? Porque a gente sabe que a interpretação judaica, em alguns pontos, ela estava equivocada. Em muitos pontos, ela estava correta. E a gente vai até falar sobre isso também mais para frente. Mas, do ponto de vista de algumas coisas, especialmente do papel do Messias, né, da pessoa do Messias,
eles às vezes se equivocavam em algumas coisas. Então, quem sabe até as perguntas de Jesus fossem nesse sentido. Mas vem cá, como é que vocês dizem que tal coisa significa isso, enquanto que o texto diz tal e tal? Aí, rapaz, é mesmo, eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, é aí onde vem o prosseguimento do texto de dizer assim: todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Então, significa que nessa interação ali, eles perguntavam coisas. E o que é que você sabe sobre isso, menino? O que é que você sabe sobre Isaías 53? Aí Jesus ia e respondia: eu sei que ali fala do servo sofredor, que aquela pessoa não é Isaías, aquela pessoa não pode ser Israel, porque ele está ali para pagar pelos pecados do povo. E aí eles ficavam dizendo: rapaz, esse menino, como é que esse menino sabe essas coisas todas, né? Então, acaba que Jesus, inevitavelmente aqui, a gente tem que dizer que Jesus era uma criança prodígio, como a gente diria hoje, né? Porque, além dele não ter iniciado os seus estudos na escola rabínica por causa da sua idade, a situação da família dele nem permitia isso, a verdade é essa. A gente já viu lá atrás que quando Jesus nasceu, a oferta que foi dada por José e Maria foi de 2 pombinhos ou 2 rolinhas, né? 2 aves, que era a oferta dos pobres na hora ali da circuncisão da criança. Então eles não tinham condições. Então, muito provavelmente, Jesus nunca, né, pensando em Jesus como uma criança normal, Jesus nunca frequentaria uma escola rabínica, a não ser que um rabino o chamasse, a não ser que algum rabino o convidasse e bancasse os estudos dele. Mas por conta própria, ele não teria essa condição, né? Então, os questionamentos que Jesus fazia aos rabinos e as respostas que ele dava não eram condizentes com uma criança não educada de 12 anos de idade, né? Então, novamente, veja que eu não estou falando aqui de Jesus fazendo milagre, eu não estou falando aqui de Jesus realizando nenhum feito extraordinário. Eu estou falando aqui de Jesus, a pessoa de Jesus, a mente de Jesus, né? A essência da própria natureza de Jesus era diferente, isso é óbvio. Jesus não era um menino comum, Jesus nasceu, apesar de ter nascido como um bebê comum, mas na sua essência ele não era comum, né? Então Jesus aqui, ele não tinha a cabeça de uma criança comum de 12 anos de idade. Ele já tinha aqui algum conhecimento e a gente vai perceber aqui que quando chega mais pra frente, o que acontece? Diz aqui que estavam admirados com as suas respostas e tal. Quando os pais o viram, ficaram perplexos, né? Primeiro perplexos porque finalmente acharam o menino, mas perplexos porque encontraram ele logo no templo, diante dos mestres, né? Pensando, o que esse menino está fazendo aqui? Novamente, irmãos, a gente tem aqui algumas lacunas na história de Jesus e da família de Jesus. A gente não sabe como era a vivência, né, daquela família. E a gente não sabe como é que Jesus se comportava no dia a dia. Será que Jesus era uma criança que ficava questionando os pais sobre coisas que eles não tinham como responder? Será que Jesus era uma criança 100% normal que quando o pai procurava estava brincando lá fora, estava brincando com algum brinquedo, né? Ou até talvez até aprontando alguma coisa na sua curiosidade? Porque a gente tem histórias míticas, né? De algumas personalidades que botam, por exemplo, a criança já pequena lendo lá um livro, né? Aprendeu a ler sozinha e desde pequena já estudava a escritura de alguma religião ou de algum filósofo, enfim, alguma coisa desse tipo. A gente não sabe se Jesus vivenciou isso. Pela perplexidade dos pais de Jesus, eu me arrisco a dizer que não. Que Jesus não era o tipo de criança que a mãe... vamos procurar Jesus, onde é que ele está? Só pode estar no templo, porque aquele menino é um nerd. Não acho que foi o que aconteceu, porque eles não estavam procurando Jesus lá. Quando eles encontram Jesus no templo, diante dos mestres, perguntando e respondendo, eles ficam perplexos. Então, talvez aquela não fosse uma atitude, né, que no dia a dia Jesus tivesse, que a ponto dos pais ficarem admirados com aquilo ali, né? E aí vem a questão. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Do ponto de vista humano, do ponto de vista natural, Maria está coberta de razão de falar isso aqui. Se fosse meu filho, eu já ia preparado para dar uma surra, né? Como é que o menino desaparece do nada, não fala com ninguém, né? Bem característico de uma irresponsabilidade, né, de criança. E de repente os pais acham um menino lá. Quer dizer, se fosse você, né? Com certeza você ia ter a mesma atitude e, quiçá, você já ia chegar com o cinto na mão para dar uma surra. Mas a resposta de Jesus aqui
denota e responde muita coisa. Quando Jesus responde, ele diz: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? E aí o texto diz, obviamente diz, mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Eles não entenderam o que ele quis dizer. Então, novamente, o que eu acabei de falar. Acho que, embora talvez eles deveriam ter percebido, como Jesus está dizendo, vocês não deviam saber? Eles talvez devessem ter percebido, mas eles não perceberam. Eles não tinham de Jesus uma imagem de um nerdzinho religioso enfiado em livro ou questionando o rabino, etc. Né? Então eles nem compreenderam o que Jesus está falando aqui de dever estar na casa de meu pai. E aí entra o ponto crucial. Porque quando Jesus responde isso, a gente percebe a consciência que Jesus tinha de si mesmo. Ele sabia quem ele era, porque ele está chamando Deus de pai. Então ele está dizendo, vocês não deveriam saber que eu estaria na casa do meu pai? Então isso é muito forte e isso nos faz pensar que provavelmente aos 12 anos de idade, provavelmente não, altamente provável, que aos 12 anos de idade Jesus já tenha tido alguma revelação de Deus para ele saber quem ele era. Algumas pessoas não gostam muito de acreditar nisso, por causa do que eu já estou falando aqui algumas vezes, da ideia de que Jesus era diferente, que Jesus fazia milagres, né? Que Jesus, enfim, como criança, Jesus não era normal. Principalmente os protestantes, que não aceitam as tradições, né, de alguns livros que falam sobre isso, de Jesus fazendo milagre quando pequeno, tem a historinha de Jesus transformando criança em cabrito, ressuscitando passarinho, né? Os protestantes não acreditam nisso, eu não acredito nisso, isso são textos apócrifos que não merecem confiança. Agora, novamente, como eu falei, Jesus era diferente, né? E essa história aqui de Jesus tendo consciência de quem ele era, de que ele era filho de Deus, nos remete a uma coisa uma história muito conhecida do Antigo Testamento, que é a história de Samuel. Só para recapitular rapidamente, talvez, né, para quem de repente não sabe ou não lembra, Samuel era filho de uma mulher que não podia ter filhos. Ela estava chorando diante do altar de Deus, né, em Betel. E aí, nesse lugar, ela estava orando a Deus, pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim, me dá um filho, eu preciso ter um filho. O profeta Eli estava ali naquele momento, olhou para ela e falou: tá bêbada? Tá aí. Talvez do jeito que ela estava chorando e orando, né? Como é que você tá bêbado numa hora dessa? Aí ela fala com ele: olha, eu não tô bêbado, eu tô clamando a Deus porque eu quero ter um filho, eu não posso ter um filho. E Eli abençoa ela e fala assim, seria hoje, né? Em nome de Jesus, eu profetizo que você vai ter um filho, Deus vai te abençoar. E ela faz uma promessa, ela diz assim: se o Senhor me abençoar de ter um filho, eu vou dedicar ele a Deus. E é o que ela faz. Quando Deus abençoa ela, nasce Samuel e ele passa um tempo com ela, né? A gente não sabe que tempo precisamente, mas o texto diz que é o tempo de desmame, né? Então talvez já gurizinho, ela foi e levou Samuel para lá e Samuel ficou vivendo ali junto com Eli. Virou um assistente de Eli. E a história conta que em determinado momento, que a gente não sabe também que idade ele tinha, mas eu chutaria dizer que ele tinha uns 13 anos de idade, Deus fala com ele. E é aquela história clássica, né? De Samuel dormindo e Deus fala: Samuel, Samuel. Aí Samuel acha que é Eli que está chamando ele e vai lá: o senhor me chamou? Aí ele: não chamei não, vai dormir. Aí ele volta. Aí de novo: Samuel, Samuel. Aí ele vai de novo. Aí: o senhor me chamou? Não, pai, não chamei não. Vai dormir. Aí de novo Deus fala: Samuel, Samuel. Aí ele vai de novo: o senhor me chamou? Aí ele entende o que está acontecendo. Ele fala assim: filho, quando a voz te chamar de novo, você fala: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E aí quando Deus chama ele de novo, aí ele fala: eis-me aqui, Senhor, eis que o teu servo ouve. E Deus dá uma profecia para Samuel, que era uma profecia sobre o fim da casa de Eli, sobre a arca que seria levada, né? Então a partir dali começa o mistério de Samuel. Mas Samuel era menino, a gente não sabe que idade ele tinha, mas ele era menino, não era um adulto ainda. Então, assim, se isso aconteceu com Samuel, qual é a dificuldade da gente entender e aceitar que isso tenha acontecido com Jesus? Nenhuma, né? Então, eu acho que é muito plausível a gente pensar que algo muito semelhante aconteceu com Jesus. Eu até vou viajar aqui e imaginar Jesus dormindo e aí, de repente,
Deus chega e fala com ele, meu filho, e aí ele vai, papai, para José, né? Papai, o senhor me chamou? Eu disse, não, meu filho, não te chamei não. Aí de novo, meu filho, ele, papai, o senhor me chamou? Aí, depois de não sei quantas vezes, aí talvez a mãe, talvez o pai tenha falado com ele, filho, se a voz te chamar de novo, fala assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Porque eles tinham na mente, né, a história de Samuel. E depois, quando de novo Deus fala, meu filho, e aí Jesus fala, fala, pai, que o teu servo ouve. E Deus começou a revelar as coisas a Jesus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Porque isso é verdadeiro, não está relatado na Bíblia. A gente está aqui conjecturando e viajando um pouco. Mas o resultado disso está aqui declarado, né? Jesus sabia que Deus era o pai dele, ele sabia que ele era o filho de Deus, ele sabia que ele deveria estar no templo cuidando das coisas do pai, ele não tinha tempo a perder, ele tinha que aprender, ele tinha que se dedicar, né? Então, é o que acontece aqui, né? É o que ele estava fazendo. E aí, lembra quando eu falei lá da idade de Jesus, né? Pelo fato de Jesus ter 12 anos de idade, isso surpreendeu ainda mais aqueles mestres, porque perceberam, poxa, esse menino com 12 anos de idade já sabe isso tudo, já tem essa capacidade. Essas coisas, irmãos, me faz pensar nessas lacunas, sabe, que existem na história de Jesus, porque aqueles homens que estavam ali sentados, ouvindo Jesus e questionando Jesus, vocês acham que esses caras esqueceram Jesus? Vocês acham que esses caras não foram até o fim da vida pensando, rapaz, eu estou me lembrando agora do menino que eu encontrei lá no templo, como era o nome dele mesmo? A mãe chamou ele, era Yeshua? Eu acho que era Yeshua o nome do menino. E esse menino era um prodígio. A gente perguntava as coisas a ele, ele respondia com uma sabedoria que eu nunca vi em ninguém. Você acha que esses caras esqueceram Jesus? Aí eu fico me questionando, quando Jesus apareceu, quando Jesus se revelou a Israel, será que esses homens ainda estavam vivos? Será que alguns deles, né, de repente não identificaram e viram, rapaz, será que esse Yeshua é aquele menino? Essas coisas ficam viajando na minha cabeça, infelizmente eu não tenho essa resposta. Quando eu chegar lá no reino, eu vou perguntar a Jesus, Jesus, eu quero que o Senhor me revele essas lacunas aí, eu quero ver a história completa, tá? Sem omitir nada, porque essas coisas são muito interessantes. E aí, mais pra frente aqui, o texto vai dizer, eles não compreenderam, né? Eles não entenderam o que Jesus estava dizendo, prova de que eles ainda não tinham plena consciência de quem Jesus de fato era, porque eles não entenderam ele dizer que ele devia estar na casa de meu pai, né? Na casa do pai dele. Aí o texto finaliza dizendo, então, foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então ele voltou para Nazaré, né? Foi viver sua vida normal lá com seus pais. O texto diz que apesar dessa situação, do ponto de vista humano, Jesus fez uma traquinagem aí porque sumiu, mas a Bíblia diz que ele era obediente, né? Ele era uma criança obediente. E diz que sua mãe guardava essas coisas no seu coração. Ou seja, ela ficava matutando sobre isso. Senhor, o que é que esse menino vai ser? O que eu vou fazer com esse menino? Eu acho que à medida que Jesus ia crescendo e essas coisas iam ficando evidentes, eu fico imaginando que José e Maria, talvez Maria mais ainda, ficava com medo. E eu digo isso, irmão, pelo fato de que eu sou pai. Eu tenho um filho de 8 anos. E de vez em quando eu olho para o meu filho com algumas atitudes do meu filho, algumas coisas que ele faz, eu tenho que reclamar ele, eu tenho que brigar com ele. E de vez em quando eu fico com medo, sabe? Eu fico pensando, meu Senhor, será que eu vou ter capacidade de transformar meu filho num homem de Deus? Muito mais do que apenas num bom cidadão, né? num bom ser humano, uma pessoa que faça o bem, que respeite os outros, que respeite os mais velhos. Eu quero isso. Mas muito mais do que isso, eu quero que meu filho seja um homem de Deus. Eu não quero que meu filho se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Eu não quero que meu filho precise viver as ilusões do mundo, né? E as ilusões do pecado e se perder em um monte de coisa para só depois ele vir a se converter e perceber que ele estava errado. Não, eu quero que o meu filho siga no caminho reto sempre. Eu quero que quando meu filho faça 13 anos de idade, 12 anos de idade, quando faça 15, quando faça 18, 20, ele esteja no mesmo rumo. E de vez em quando eu tenho medo. Eu temo por isso. Eu penso, será que eu tenho a capacidade de fazer isso? E aí a única coisa que eu posso fazer é orar, né? Pedir a Deus, Senhor, me capacita para conseguir fazer isso. Eu imagino que José e Maria viviam a mesma experiência. Cada vez mais que eles viam quem era Jesus, e aí no sentido contrário, né? Não de ver Jesus talvez, poxa, esse menino tem que ser corrigido, né? Senão ele não vai virar uma pessoa boa. Mas ao contrário, assim, rapaz, esse menino é diferente. Pais de crianças
prodígio, né? De crianças que já nascem com QI elevado, etc., eles passam por essa situação. O menino está na escola e o menino é um gênio. E aí o menino está na primeira série e já podia estar na quinta. Então, os pais se preocupam. O que eu vou fazer com esse menino? Né? Eu não tenho nem capacidade financeira para investir nesse menino, para poder botar ele numa coisa mais avançada, para botar ele numa série mais avançada, numa escola melhor, né? Então eu fico imaginando que quando o texto diz que Maria guardava essas coisas em seu coração, era essas coisas que ficavam remoendo dentro dela, né? E isso vai persistir durante um bom tempo na vida de Maria, porque eles vão demorar para entender de fato quem é Jesus e a missão que Jesus ia desempenhar, né? E aí o texto finaliza dizendo que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E aí eu volto a falar, e para finalizar, que apesar desse relato de Jesus demonstrando ali sabedoria diante dos mestres e mostrando que ele tinha consciência de quem ele era, Jesus era diferente só nesse sentido, de ser gênio, entre aspas, né? Mas Jesus não realizava milagres, Jesus não era um milagreiro, um santinho, como às vezes algumas tradições pintam, né? Como eu falei, existem alguns evangelhos apócrifos que falam sobre a infância de Jesus, até às vezes se fala muito alarde, né? O evangelho perdido da infância de Jesus. Mas esses evangelhos, eles são de origem gnóstica e eles são muito tardios, coisa de 100 e tantos anos, 200 e tantos anos para lá, ou até mais, né? Então eles não têm atestação da igreja primitiva sobre a sua autenticidade. Não, nada do que eles falam bate com o que a gente tem em todo o Novo Testamento, nos escritos de Paulo, nos evangelhos. Então, tudo isso faz com que a gente perceba que isso aí não é digno de confiança, né? O máximo que a gente pode pensar aqui é que, da mesma forma que a Bíblia diz que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre, a gente pode aceitar que Jesus era cheio do Espírito Santo desde pequeno, né? Mas nem isso a Bíblia não diz, né? Isso não fica claro no texto, apenas está dizendo isso aqui, né? E aí eu finalizo só fazendo um pequeno comentário, que é uma coisa muito interessante da gente perceber que Jesus esperou 30 anos da vida dele para começar a exercer o ministério dele. Jesus nasce com um propósito específico de ensinar, de pregar o reino de Deus e especialmente de morrer como Cordeiro de Deus pelos pecados da humanidade. E ainda assim, Jesus nasce como uma criança, um bebê normal, cresce como uma criança normal, chega à puberdade e Jesus só vai se revelar com 30 anos de idade. Você imagina como é difícil isso? Você esperar 30 anos de idade, Jesus com 12 já sabia que Deus era o pai dele. Talvez Deus não tivesse nem revelado tudo o que ia acontecer com ele, mas em determinado momento, Jesus começou a saber, a perceber a sua missão. E ele teve que esperar até chegar aos 30 anos de idade. Isso nos ensina paciência, né? A gente precisa aprender a ter essa paciência que Jesus teve, porque as coisas de Deus acontecem na hora certa. A gente não pode acelerar as coisas de Deus. A gente não pode acelerar nem mesmo as promessas de Deus. Deus às vezes faz uma promessa pra gente e diz, olha, eu vou levar você para fazer tal coisa, eu vou levantar você para fazer tal coisa. Mas se você se adiantar e fazer a coisa antes da hora certa de Deus, a Bíblia chama isso de kairos, né? No tempo oportuno, no tempo certo, você vai quebrar a cara. Mesmo que seja uma promessa de Deus, né? Tem gente que Deus promete, não, você vai ser missionário, eu vou te levar lá para os confins da Índia, da África, para pregar. E demora 10, 20, 30 anos e a pessoa não vê acontecer. E de repente a pessoa toma o próprio rumo e vai. E chega lá e quebra a cara. Porque não é o tempo certo. Então temos que pedir a Deus sabedoria para que a gente saiba esperar pelo tempo certo de Deus das coisas acontecerem na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado pela tua presença aqui. Te espero na próxima aula e que a paz esteja contigo.